Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje eu estou com essa camisa aqui bonita, ó. Camisa do ID, por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E hoje, meus amados, nós estaremos lendo os Salmos 78 e 79. Lembrando que o Salmo 78 é um dos maiores salmos, né? Dentre os 150 salmos, ele é um dos maiores. Eu acredito que ele só fica atrás do Salmo 119. Por isso que nós vamos dedicar, né, a leitura, a maioria, ao Salmo 78 e o Salmo 79 também. Vamos lá então para a nossa jornada, vamos iniciar. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios numa parábola e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e também as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, e que não lhe façam como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus e não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu-se o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como de um dique, guiou-nos como uma nuvem e durante a noite num clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e lhe deu de beber abundantemente como de abismos. Das pedras fez brotar torrentes e fez manar água dos rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram Deus em seu coração, pedindo alimentos que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: por acaso Deus preparará para nós uma mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas e transbordaram os caudais. Pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu e fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes comida a fartar, fez soprar um vento do oriente, pelo o seu poder conduziu o vento sul, também fez chover sobre eles carne como poeiras e voláteis como areia dos mares, fê-los cair do meio dos arraiais dele, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso, fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos num súbdito terror. Meu Deus! Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, eles procuravam a Deus. Lembravam de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a sua língua mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, e nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a ira, e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-te de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram, tornaram a tentar a Deus e agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, e de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que as suas correntes
que das suas correntes não bebesse. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruírem. Entregou as larvas das suas colheitas e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedras lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geadas. Entregou a saraiva ao gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-os à vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou no deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram o passo que o mar submergiu seus inimigos. Levaram-no até a terra santa, até ao monte da sua destra, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da pressa deles expulsou as nações, cuja região repartiu por eles em herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhes guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente, como também os seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Prosseguindo aqui. Como, pois, provocaram com os altos e se instaram os zelos com suas imagens de escultura, Deus ouviu isso e se indignou, e de sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. Fogo devorou os jovens dele, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial, e os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar os golpes dos seus adversários e lhes comunicou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e constituiu seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas e tirou do cuidado das ovelhas das crias para ser pastor de Jacó, o seu povo, de Israel, sua herança. Ele apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Então, nesse salmo, irmão, nós temos aqui um resumo da história de Israel, né? Da libertação do Egito, a peregrinação no deserto, a murmuração e a rebelião do povo, né? A entrada do povo na terra prometida, o rei, né? Principalmente o rei Davi, que foi dado, né? Como sendo um dos maiores reis, né? Pastores, guias de Israel. Então, lendo os salmos também, nós aprendemos aí um pouco da história de Israel. Amém? Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança e profanaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram cadáveres dos teus servos para cibo às aves dos céus, e a carne dos seus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornaram-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, e escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como o fogo do teu zelo? Zelo aqui quer dizer ciúme, né? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro e as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados por amor do teu nome. Porque se diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, os nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio que eles nos vituperam. Quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, e de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Irmãos, só frisar mais uma vez,
Por exemplo, vou pegar só aqui o versículo 12, quando o salmista fala assim: retribui, Senhor, né, aos nossos vizinhos o opróbrio, né, o desprezo, a desonra que eles também nos desprezaram. À luz do Novo Testamento, irmãos, nós não podemos fazer orações imprecatórias, ou seja, invocar a maldição, né, que Deus mate alguém, que Deus... Né, não. À luz da nova aliança, não, tá? Isso fica bem claro, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 10, quando fala que é a Deus que pertence a vingança e Ele é que retribuirá o seu povo. Então, essa questão de vingança a gente deixa com Deus, porque Ele é justo. Nós não. Nós muitas vezes somos injustos, mas Deus não. Deus é justo e Ele julga com justiça, pois Ele é o justo juiz. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.